Fala, galera. Eu sou o Felipe, nós somos a Merim Erim e agora a gente vai começar o nosso quarto encontro consciente. Para quem acompanha a gente um pouquinho mais de perto, sabe que nesses últimos meses a gente vem produzindo muito conteúdo rico em referência, em repertório, e o grande centro dessa produção de conteúdo vem sendo os nossos encontros conscientes, aonde a gente reúne referências da região onde a gente atua de forma um pouquinho mais massiva, que é o sul de Minas, mas também referências do Brasil para que a gente possa discutir o presente e o futuro dos nossos negócios. Hoje a gente está recebendo duas pessoas que são inspirações para o negócio da Merim, para quem sabe e acompanha a gente um pouquinho mais de perto. Sabe que a gente nasceu para falar de capitalismo consciente, mas sabe que a gente nasceu também para falar de gestão ágil, e quando a gente defende esses dois movimentos, a gente sabe que um desses convidados é referência nacional nisso que a gente está dizendo, o outro é uma super inspiração empresarial que a gente tem de sucesso nesse cenário do empreendedorismo. Então, hoje, a gente tende a ter um conteúdo muito especial. A gente vai discutir, com começo, meio e fim, como é que a gente adapta as nossas demandas, principalmente a nossa geração de negócio, as nossas vendas, para um ambiente que tende a ser cada vez mais digital e também cada vez mais humano. A ideia é que, como a gente prometeu para vocês, esse encontro seja uma consultoria de uma hora para que vocês possam ter no negócio de vocês uma mudança que vai ser somando, de atos novos que vocês vão começar a ter todos os dias. Eu vou deixar primeiro eles se apresentarem para que na sequência a gente já comece com o papo. Vou começar dessa vez com o Gustavo, que é nosso vizinho, depois Denison, e aí o Tom finaliza. Vamos lá. Olá a todos. Eu sou Gustavo Franco, sou atualmente o presidente da Associação Comercial Três Corações, sou empresário aqui no sul de Minas, né? A gente já teve uma rede de supermercados, que era o GF, com 12 lojas em 7 cidades aqui da região. Foi uma empresa familiar que a gente passou por todo esse processo de profissionalização, de começar a implantar uma cultura de governança, de compliance. E há 2 anos a gente vendeu a rede, os supermercados BH, e além do supermercado, a gente já tinha uma empresa administradora de cartões de crédito, que atua aí a nível Brasil. Hoje a gente está com 6 operações, Santa Catarina, Bahia, São Paulo e aqui no sul de Minas, e tem mais em Minas Gerais. A gente abriu agora também uma empresa para entrar nesse mercado de energia solar fotovoltaica, para trazer coisas da China, fazer uma importação direta, distribuir sistemas solares. E estamos no ramo, né? A gente sempre gostou muito dessa evolução pessoal, a gente sempre acreditou muito que são as pessoas que constroem as empresas, então a gente sempre buscou esse desenvolvimento também para os nossos colaboradores. Para o supermercado, a gente chegou a ter aí 1.200 colaboradores e a gente sempre trabalhou as nossas cabeças, que a gente considerava mais ou menos 20% da nossa equipe. Então, em torno de 200, 250 pessoas, a gente trabalhava o desenvolvimento técnico, claro, mas também a gente trabalhava muito o desenvolvimento pessoal, o desenvolvimento humano. E nisso aí a gente envolveu com PNL, a gente entrou a gente descobriu a antroposofia, que foi algo que abriu muito a minha cabeça para a parte de gestão de pessoas, ajudou muito no meu negócio e também na minha vida pessoal. Então, a gente tem alguma experiência para poder falar, para poder trocar ideias e cada vez mais acreditando, né, nesse associativismo positivo, nessa economia consciente, onde a empresa sabe se posicionar como algo da comunidade. Não só as pessoas, mas a empresa também é algo da comunidade, que trabalha pela comunidade e que a gente sabe que esse bem comum, que esse fazer a comunidade como um todo gerar, fazer a economia como um todo gerar, é que traz o benefício individual das pessoas. Então, a gente sempre se posiciona dessa forma e continua com esse pensamento nos novos negócios que a gente já tem hoje e nos que virão, com certeza, também. Estou aqui disposto a trocar ideias, falar um pouquinho do que a gente fez, principalmente, e aprender muito com vocês aí. Muito bom. Denison. Fala, pessoal. É um privilégio, né, estar aqui falando com vocês. Queria primeiramente agradecer aí ao convite do Felipe e do Tom, muito obrigado. E, bom, me apresentar, né? Meu nome é Denison, eu fundei uma empresa chamada MindMaster e o nosso propósito é levar essa cultura de gestão ágil para o máximo de pessoas possíveis, tá?
Hoje, o nosso principal cliente são profissionais das mais variadas tipos de empresas, os mais variados ramos de atuação. E o nosso foco, o que a gente tem feito, né, a nossa missão, é ajudar essas pessoas a crescerem na carreira por meio dos métodos ágeis. E a gente entende que, consequentemente, a gente acaba, ao ajudar essas pessoas, né, a melhorarem seus métodos de trabalho, sua produtividade, a gente acaba também ajudando as empresas, né, onde eles trabalham, a também melhorarem aí a sua forma de trabalhar, a sua produtividade e, de certa forma, ajudando a sociedade como um todo. E a gente já tem mais ou menos acho que vai fazer 6 anos de empresa, a gente tem 5, a gente vai fazer 6 anos de empresa no final do ano. E é isso, né? E a gente vem fazendo vários cursos aí nesse ramo da gestão ágil. Recentemente a gente iniciou uma nova startup, que é um portal de conhecimento, chama sejaagil.com, tentando trazer uma inovação aí para essa área, né? Que é um portal no estilo Netflix, onde você assina, paga uma mensalidade e você tem ali streamings de conteúdo para educação, né? Então, às vezes, você só assinar o Netflix para ficar assistindo filme, série, essas coisas. A gente criou semelhante a um Netflix, mas para educação. Então, a pessoa assina e ela vai ter lá conteúdo sobre Scrum, Design Thinking, Kanban, diversas coisas que pode ajudar na sua vida profissional. Tá? Então, hoje eu estou com essas 2 iniciativas, que é a MindMaster, né, em si, que é uma empresa de cursos, e essa nova que a gente iniciou agora, que é o sejaagil.com. Legal. Muito legal. Então, deu para ver aí, vocês que estão assistindo, que o currículo aí é bem pesado no sentido de experiência e de informação que eles podem trocar com a gente. Então, hoje, com certeza, eu com o Felipe, pelo menos, a gente vai sair daqui muito melhor do que a gente entrou, né? E espero que isso aconteça com vocês também, como a gente disse. Esse conteúdo é para ser uma consultoria, então pega, assim, o vídeo está no YouTube, tá, mas como o Denison falou, tem a questão que eles têm aí do Seja Ágil, que é um curso tipo Netflix, mas não assiste esse conteúdo aqui como Netflix passivamente, não. Pega um caderninho aí, vai anotando as coisas. Se tiver alguma dúvida, manda no comentário aí, ou seja no YouTube, seja na nossa rede social aí, e que a gente pode responder depois. Mas queria agradecer demais a vocês, né, terem aceitado o convite, o Gustavo e o Denison aí, para participar desse papo com a gente. Mas vamos lá, para gerar conteúdo aí para todo mundo e conseguir deixar um pouquinho melhor aí a vida de cada um aí que está assistindo. Muito bom. Hoje de manhã, por coincidência, eu tenho o hábito, né, de consumir algumas coisas que renovam as minhas referências. Eu costumo fazer isso no começo do dia e no final, porque estudando um pouquinho sobre como a gente aprende, eu comecei a perceber que a gente guarda melhor as primeiras informações do dia e as últimas também. E aí eu sempre tento colocar algumas coisas relacionadas à minha evolução pessoal e profissional nesses horários. E aí eu estava vendo um evento que o pessoal do Exact Sales em Santa Catarina fez. Eles fizeram um evento, eu já gostei muito do mote, assim, eu achei genial a frase, porque eles são uma empresa que vende software para venda, e nesse momento está muito difícil vender, né, exatamente por conta da retração da economia. Eles fizeram um evento que se chamou Não Pare, Adapte. Então, tipo assim, você não precisa parar de vender, você precisa adaptar a sua venda. E aí eles estavam fazendo um encontro entre o Theo Orozco, que é o CEO da Exact Sales, que é um cara que eu admiro bastante quando a gente fala dessa questão mais empresarial, e o Edson Rigonati, que é uma das pessoas que centraliza no Brasil essa questão de fundo de investimentos. Ele tem a Aster Investimentos e ele investiu em RD, na OMI, enfim, empresas super importantes desses setores de tecnologia no Brasil. E aí eles estavam, Denison e Gustavo, fazendo um raciocínio que era o seguinte: nesse momento, para a gente adaptar a nossa forma de gerar negócio, a nossa forma de vender, a gente precisa entender para onde o dinheiro está indo, né? Tem um termo dos investidores norte-americanos que eles falam do follow the money. E aí ele estava falando exatamente sobre essa capacidade que a gente tem que ter de entender qual é o modo de uso do nosso produto ou do nosso serviço e como é que a gente adapta toda a nossa geração de demanda para esse modo de uso agora. Então, um exemplo bem prático. A gente atende, dentro da estrutura da Berim, arquitetos e arquitetas. E aí, esses dias, a gente estava fazendo um webinar com eles, uma reunião online, e uma das coisas que a gente disse foi a seguinte: nesse momento, a gente começou a perceber que a nossa casa é o nosso mundo. Então, tipo assim, quando dá ruim lá fora, a gente se volta para dentro e a gente começa a ficar mais crítico com os nossos espaços. Logo, a arquitetura agora não vende serviço mais, ela vende o mundo para as pessoas.
Então, entender esse modo de uso do produto ou do serviço é importante exatamente para a gente adaptar essa venda. E aí agora, para começar de novo com o Gustavo, depois o Denilson pode também entrar na conversa, eu queria entender, Gustavo, dentro da sua lógica, dentro da sua história, não só no varejo, mas no empreendedorismo, o quanto essa tua trajetória te ajudou a entender essas adaptações que a gente precisa fazer para continuar não só necessário, mas para a gente continuar relevante também dentro desse novo jeito de vender. Eu acho que toda bagagem que a gente adquire em qualquer experiência da vida é válida, né? A gente tem que tirar algum proveito daquilo, seja uma experiência boa ou ruim, pessoal, profissional, eu acho que aquilo de alguma forma vai nos servir em algum momento. Então, isso que você falou de começar o dia aprendendo alguma coisa, terminar o dia aprendendo alguma coisa, eu acho que é fundamental. E no caso do terminar o dia, é muito bom também sempre fazer um exercício de voltar, relembrar o que aconteceu ao longo do seu dia para você entender quais são aqueles pontos importantes e que podem te ajudar em algum momento futuro. Então, esse exercício de retrospectiva diária aí é um exercício bem legal também para esse autoconhecimento, para esse desenvolvimento pessoal. Em relação à parte profissional, de empreendedorismo, eu sempre fui um cara de inovação, minha formação é em computação, sempre fui um cara muito tecnológico, né? E por ter essa veia, por gostar muito de tecnologia, então eu sempre busquei muitas tendências. O que está acontecendo no mercado, o que está buscando aí fora, o que está acontecendo em outros países, para tentar trazer para dentro do meu principal negócio, que era o supermercado. Tanto que quando a gente vendeu o GF, a gente já tinha a operação online, que é o GF em casa, a gente já vendia pela internet há um ano, na época, né, da venda, a gente já estava há um ano operando online. E eu continuei com ela. Quem comprou não queria, não acreditava no negócio, eu continuei com ela e hoje eu ainda tenho o GF em casa vendendo só online, fazendo algo que no Brasil muito pouca gente está fazendo hoje, que é ter um CD realmente, ter o estoque do produto e vender só online. Então é um grande desafio e que com certeza tudo que eu aprendi com o comércio, tudo que eu aprendi com o supermercado me traz uma bagagem importante, mas são novos aprendizados. Hoje eu tenho uma equipe só para isso, hoje todos os meus produtos estão ali só para aquilo. Um exemplo muito prático disso é na questão de perecíveis. O hortifruti, por exemplo, você renova 3 vezes por semana o seu estoque. Se você não tem uma loja física onde você pode fazer uma promoção e o cliente que está ali pegando o produto sabe que ele está mais barato porque ele já está num estado um pouco pior, você não consegue ter aquele produto. Então, a gente viu que a perda de perecíveis no online é muito maior. Aí você tem que vetorizar. Eu arrumei um parceiro de perecíveis que tem a loja física para eu não precisar arcar com esse custo. Então, acho que todo esse aprendizado é muito válido. E o mais importante é o que tem se falado muito hoje, né? A gente tem escutado de tudo quanto é grande empreendedor, principalmente de internet, é o errar rápido, aprender com aquele aprendizado, né? E realmente mudar, realmente entender para que caminho que você tem que tomar. E no mundo de hoje, cada vez mais isso está acontecendo. Você vê que a pandemia fez todo mundo ficar em casa, igual você falou, e muitas pessoas reclamam, mas tem gente aí estourando de vender. A China está exportando como nunca. Ontem mesmo eu estava falando com a minha trade lá na China, ela estava falando, eu estou no Brasil porque eu saí de lá quando deu a pandemia, não abriu ainda, eu não consegui voltar, mas estou contratando gente para trabalhar na China, para trabalhar na Europa, porque para mim o negócio está bombando aqui, a China está exportando muito. Então, quem tem essa veia empreendedora vai atrás do dinheiro, sabe aonde que a coisa está acontecendo e sabe realmente como aproveitar cada momento, né? Aí é cada um olhar para o seu negócio, olhar para as suas experiências anteriores e realmente saber onde aplicar. Hoje, com essa aceleração do hábito de consumo, realmente o que aconteceria no e-commerce nos próximos 5 anos vai acontecer em 5 meses e isso vai mudar a cultura. Então, uma mudança de cultura, a gente que já passou por empresa e viu a empresa se transformando, inseriu a empresa nessa questão da transformação digital, a gente sabe que a mudança de cultura é algo que leva aí de 5 a 7 anos, porque realmente precisa acontecer uma transformação, primeiro no propósito da empresa, depois nos valores, essas coisas vindo de cima transformam as pessoas para que elas mudem realmente a empresa. E essa mudança de cultura foi muito acelerada agora. Então, o hábito de consumo está mudando e é fundamental entender o que o consumidor quer.
junto do follow the money, vem essa questão de realmente colocar o consumidor no centro, porque o dinheiro está com quem consome. Então, o dinheiro está escasso, porque vai acontecer, para o fim de ano agora, vai acontecer realmente uma falta de dinheiro muito grande, depois que acabar esses auxílios do governo, depois que esse tanto de demissão que está acontecendo aí, acabar o seguro-desemprego, o último trimestre do ano realmente vai ser bastante complicado nesse sentido. Então, tem que entender o que o consumidor quer, voltando às suas origens, não só para dentro de casa, mas também para necessidades mais básicas. É algo que vai acontecer muito. Aí é entender o seu negócio e como o seu negócio se adapta a essa nova mentalidade de consumo que está vindo aí. Sensacional. Ô, Denison, o Gustavo falou algumas coisas aí que me chamaram a atenção, porque eu acho que se encaixa muito no que a gente estava conversando antes de começar, que é a questão de você ter tipos de vendas diferentes, né? Você, assim como a gente já teve a oportunidade de vender para empresas e também para pessoas, e eu queria que você dissesse para a gente, com base em todo esse aprendizado que você teve dentro da sua trajetória profissional, o que isso te mostra atualmente, cara? Quanto você está conseguindo usar esses aprendizados para adaptar não só a tua venda, mas a tua empresa para esse novo mundo, né? Esses dias eu estava brincando com o Gustavo, que as pessoas estão achando que vai ter um botãozinho mágico que vai ser apertado e aí do nada vai todo mundo voltar porque era tipo em janeiro de 2020. Mas não vai ser. A gente vive agora num mundo completamente diferente do que aquele uma nova que a gente realidade, né? Em janeiro de 2020, exato. Como é que a gente se adapta, cara? Bacana. Só um adendo, parece que o Gustavo é um conhecedor de gestão ágil, hein, Gustavo? Tudo que ele falou ali, muitas das coisas que ele falou casa completamente com a filosofia da gestão ágil, do que a gente diz, né, do que a gente ensina. Que é Eu aplicava bastante também aqui design thinking, bastante bacana. técnica. Assim. Então, percebi. Que essa questão de você criar um ambiente onde você possa testar e errar, né, principalmente errar rápido para você poder corrigir e adaptar, é o cerne da gestão ágil, né, do que a gente chama de gestão ágil. E isso nunca foi tão necessário quanto o momento atual que a gente está vivendo, né, onde do nada, de repente, o mundo virou de ponta cabeça e está todo mundo tendo que se adaptar, né? No nosso mercado, por exemplo, de cursos, a grande maioria dos nossos concorrentes, a gente também vem disso, são de treinamentos presenciais, né? Então, a gente sempre deu muito treinamento presencial, e a grande maioria dos cursos, principalmente aqui em São Paulo, eram presenciais, né? E, de repente, de uma hora para outra, esses caras secou a torneirinha, né? Não dava mais, ninguém mais conseguiu fechar turmas presenciais. Nós, da Mindmaster, a gente, pelo contrário, né, a gente acabou... nos últimos, desde que entrou a pandemia, a gente cresceu o nosso faturamento, porque a gente já vinha nesse ambiente de vendas online, né? E teve meio que um movimento de as pessoas não têm mais escolas para poder ir lá fazer o treinamento, foram buscar online, né? E a gente já estava habituado com o modelo de vender via webinar, live, essas coisas. A gente já fazia isso antes, então meio que potencializou o nosso negócio, né? Mas eu vejo que as outras empresas estão tendo que se adaptar, e tendo que se adaptar rápido. É aquilo que o Gustavo comentou, né? A gente teve uma evolução de, sei lá, talvez 5 anos em 5... Eu não diria nem 5 meses, tá? Talvez menos tempo, né? Em 5 semanas. As pessoas foram forçadas a acelerar seus projetos de transformação digital. Quem não estava vendendo online, ou não estava produzindo conteúdo para a internet, não estava presente para esse novo momento, né, atual, ou ficou para trás, ou está tendo que correr atrás do prejuízo, né? E uma outra coisa que mudou muito, né, de um tempo para cá, muita gente não percebeu. A atenção das pessoas não está mais nas mídias tradicionais. Sei lá, ninguém está assistindo mais televisão, ninguém está ouvindo rádio. Claro que ainda tem, né? Mas hoje as pessoas estão no celular, né? A atenção das pessoas estão aqui. E elas estão no celular fazendo o quê? Estão ou numa rede social, ou assistindo YouTube, ou assim, buscando entretenimento, né? Na rede social, se conectando com outras pessoas. Se você quer atingir o seu consumidor, você tem que estar ali, né? Você tem que estar onde está a atenção deles. E muitas vezes o processo de venda tradicional de uma empresa não está preparado para isso, né? A cultura da empresa não está preparada para isso, os colaboradores não estão preparados para isso, ninguém está presente aí. E aí entra aquela questão que o Gustavo falou, você tem que mudar todo o mindset da empresa, né? Toda a cultura da empresa, e isso toma tempo, não é do dia para a noite, né? Então, a pandemia veio do dia para a noite, mudou todo mundo, mas nem todas as pessoas estavam preparadas para fazer essa mudança rápida na estrutura da sua empresa, nos seus processos de venda, processo de trabalho.
E aí entra a questão da gestão ágil, né? Que é o que eu sempre tenho falado para todos os meus clientes. Cara, se você tiver esse mindset de gestão implantado na sua empresa, é mais fácil de você promover essa mudança, né? Por quê? Porque na gestão ágil a gente não diz que a pessoa tem que fazer, assim, não diz, né? Mas a gente não incentiva planejamentos longos, detalhados, a gente não incentiva processos fixos de trabalho, é justamente o contrário, tá? Então, o que a gestão ágil prega? Você vai planejar períodos curtos de trabalho, o mais curto possível, vai executar, né, esse pequeno período de trabalho e no final você vai fazer uma reflexão, até o Gustavo brincou ali, você fazer isso diariamente, no nível pessoal, excelente, é a mesma coisa que a gente fala de gestão ágil, né? Depois de um período de trabalho, a gente chama de sprint, por exemplo, de 2 semanas ou um mês, você para a sua equipe e faz uma reflexão, o que deu certo, o que deu errado, o que a gente vai adaptar. E aí você planeja o próximo período, tá? Os próximos 15 dias, o próximo mês. No final desse período, de novo, você para, faz uma reflexão, o que deu certo, o que deu errado. O fato de você colocar esse processo, né, essa mentalidade de executar períodos curtos, planejamentos curtos e reflexões constantes do seu trabalho, te dá um ferramental de gestão onde você consegue adaptar rapidamente. Então, quando surge uma ou qualquer mudança de mercado, você consegue, né, adaptar mais rápido do que quem não está acostumado a trabalhar dessa forma, tá? Então, e como a gente, né, como empresa, a MindMaster, já sempre trabalhou isso, né? A gente ensina, inclusive é o que a gente faz, né? É o que a gente ensina. Para nós, não foi tão difícil fazer essa adaptação, né? Aquilo que eu comentei até na apresentação, esse portal que a gente criou recente, o sejaagil.com, de certa forma, ele é uma adaptação para essa nova realidade do mercado que a gente está fazendo, tá? Então, a gente percebeu, nós sempre vendemos cursos, a gente chama de high ticket, né? Cursos de formação profissional, eles não são baratos, e a gente percebeu que, peraí, dado o momento atual da economia, as pessoas estão com menos dinheiro, tem muita gente vivendo aí de auxílio emergencial, etc. Então a gente precisava entrar com um produto de ticket mais baixo, né, para a gente conseguir manter essa penetração a nível nacional, né? Então a gente fez lá sessões de design thinking e tal para entender o que a gente poderia fazer e a gente criou um portal de conhecimento de preço barato onde a gente conseguiu atingir o máximo de pessoas. E está dando super certo, né? A gente está tendo novos assinantes todos os dias nesse portal, tá? Então, basicamente, isso que a gente fez é uma adaptação do modelo de negócio. A gente não parou o que a gente estava fazendo, a gente intensificou vendas online e criou um outro modelo de negócio para aproveitar esse momento, né? E a gente só consegue isso com gestão ágil, né? Com essa capacidade de planejar, de mudar o seu planejamento rapidamente. Não, muito legal. E assim, não, que isso. Antes até do Felipe passar para a próxima pergunta, 2 coisas que vocês falaram aí que me chamam bastante atenção já faz um tempo. Uma coisa tem a ver com o que o Felipe falou e o Gustavo falou e o Denis complementou, que é essa questão de errar rápido, né? Porque eu costumava brincar até antes de ter muito contato com questão de gestão ágil, assim, que às vezes a gente tem o nosso trabalho, por conta da gente viver ele intensamente, parece que qualquer pequena falha que aconteça vai morrer alguém ou vai nascer alguém. É como se a gente tivesse ali como um cirurgião ali que está fazendo um parto ou cuidando da vida de uma pessoa. Assim, é muito importante tudo que a gente faz na maioria das empresas, mas a maioria das empresas não corre esse risco de, tipo assim, por conta de um detalhe, assim, por conta de uma falha, né, acabar com a existência dela. Então, assim, a região que a gente está inserida, principalmente, tem muito essa versão, esse medo de ter pequenas falhas, que é o que vai gerar o potencial de aprendizado muito grande, que aí entra nessa questão da reflexão que o Gustavo falou, disso de fazer essa evolução e esse panorama constante que o Denison falou. E tem uma outra coisa também que o Denison falou, da questão da empresa estar preparada, né, para essa transformação digital. E a gente vê aqui em algumas empresas, que principalmente quando se trata de venda digital, quando tem que adaptar a venda física da venda digital, a venda digital se resume em um celular com WhatsApp, que a pessoa pega uma vez durante o dia dentro da empresa, porque parece que é um universo paralelo dentro do que a empresa faz, né? Que não é um canal de venda, que precisa de uma atenção constante também. Porque quem está na rede social, como o Denison falou, ele está ali com a atenção voltada, só que a atenção dele é bombardeada de coisas diferentes a cada minuto.
Então, se a pessoa não tem a resposta na hora que ela quer, né, que ela precisa naquele momento, ela dificilmente vai lembrar de procurar depois e insistir para ter aquela resposta. Então, acho que um problema que a gente vê, principalmente em algumas empresas aqui que a gente tem contato, é essa questão de deixar a rede social, esse mundo digital, como um negócio que é para ver à toa, entre aspas. Assim, não tem nada para fazer, aí vai lá e dá uma olhada se tem alguma mensagem, quando devia ter, né, tipo assim, alguém no mesmo período da jornada de trabalho, trabalhando intensivamente com essa parte digital para ativar esses pontos de contato e fazer parte da jornada do cliente, né? Então, assim, muito bacana isso tudo que vocês falaram, porque eu vejo principalmente esse negócio de achar que o digital ele tem que acontecer de um jeito diferente da empresa. Parece que não é a mesma empresa, que é uma segunda empresa, só que faz tudo parte da mesma coisa. Então, tem que prestar bastante atenção nisso, principalmente quem é pequeno, tem que tentar, de algum jeito, dividir essa atenção e focar e dedicar. Do mesmo jeito que você dedica no físico, você tem que dedicar no digital. Tem uma coisa, tem um cara que eu gosto muito, que chama Eco Moliterno. Ele era executivo de agência de publicidade, hoje ele é chefe da parte de criatividade da Accenture, que é a maior empresa de consultoria do mundo. E ele defende uma teoria que ele diz que a palavra digital vai sumir. Igual a gente não tem mais a palavra eletricidade, tipo assim, hoje é tudo elétrico, daqui a um tempo a gente também não vai ter a palavra digital, porque tudo é digital. Porque quando a gente fala de venda digital ou venda não digital, né, ou venda offline, venda analógica, seja o termo que queira usar, quem faz essa divisão é o técnico, né? É quem está vendendo, mas na cabeça de quem compra não tem essa divisão. Então, assim, acho que o que a gente precisa entender aí é que o digital, quando a gente fala digital, a gente está falando de ferramenta, mas além de ferramenta, a gente está falando sobre modelo mental, que é exatamente o que vocês dois disseram. E aí, pegando essa referência, e aí agora eu queria de novo puxar a parte da nossa conversa para o lado do varejo, Gustavo. Um dos melhores exemplos que eu vi dessa virada nesses últimos meses foi o exemplo da Via Varejo, né? Casas Bahia, Ponto Frio e Supermercado Extra. Porque o que eles fizeram, cara? Eles trabalham com um público de um poder aquisitivo menor, por mais que sejam a maioria da população brasileira, é um público que tem um poder aquisitivo menor, então logo, né, teoricamente, é um público que tem menos acesso à tecnologia. Então, para eles, teoricamente, seria uma mudança de modelo mental e um pouquinho mais difícil de ser feito. Mas o que aconteceu no modelo da Via Varejo foi que eles fizeram, de forma muito rápida, essa questão de adotar ferramentas digitais para continuar vendendo de uma forma que fosse consultiva. Eles fizeram aquela ação Me Chama no Zap, e com ações muito simples, com ferramentas muito básicas, eles acabaram mantendo a venda deles ali, tipo assim, no controle, né? Caiu muito, mas na última vez que eu tinha visto, não só o valor de mercado da Via Varejo tinha subido, como eles tinham mantido ali 70% do que estava antes da pandemia, que é impensável quando você tem a maioria das suas lojas fechadas, né? Então, assim, foi uma virada muito bacana. E aí, Gustavo, eu me lembrei, assim, a hora que eu estava montando, junto com o Tom, a pauta para essa conversa, de uma conversa que a gente teve no ano passado, onde a gente estava falando sobre mudança de hábito, né? Até que ponto você estava sofrendo ali para você ser a pessoa inovadora que ia apostar numa mudança de hábito que ia acontecer. Você acha que esse momento chegou, cara? Eu sei que é uma pergunta um pouquinho mais profunda e filosófica, mas você acha que agora a gente está nesse momento de que a gente está passando por uma ruptura aí? Ou eu estou sendo muito otimista? Não, está passando sim, principalmente por causa disso que você citou, das classes C e D, que são o grande volume dentro do Brasil de consumidores, estarem mais aderentes a esse processo, né? E aí tem essa questão da Via Varejo, que realmente de uma forma muito rápida reagiu com a Casas Bahia, né? Mais de 1.000 lojas físicas fechadas e os caras conseguiram vender aí. E aí entra alguns pontos, vamos pontuar algumas coisas. A questão da omnicanalidade. Tudo isso que você falou está dentro desse conceito de omnichannel, que nada mais é do que entender o consumidor. O consumidor não vê a empresa a loja física, a empresa online. O consumidor vê a empresa. Então, você tem que gerar uma experiência de compra que seja a mesma para ele, que seja similar, que ele se sinta dentro de uma empresa integrada, na verdade. Se você tem a loja física separada da loja digital, isso é ruim. A experiência de compra do consumidor é muito ruim. Um exemplo claro disso era o Magazine Luiza. Antes do Magazine Luiza realmente virar esse case de sucesso que ele virou dentro dessa era digital, igual você falou, né? Ele tinha isso. Você chegava na loja do Magazine Luiza, o vendedor entrava no sistema lá, procurava alguma coisa no site era um preço, na loja física era outra, e o consumidor ficava perdido dentro daquilo. Então, isso é muito ruim.
Depois que você entende isso, que o consumidor quer ter uma experiência, aí você consegue se transformar para que isso aconteça. Isso está sendo muito acelerado agora, eu vejo varejo, as lojas físicas do varejo vão se transformar em experiências realmente, experiências de degustação, experiências de experimentação, e a compra pode acontecer ali, mas a compra vai virar muito mais para o online, com certeza, porque um bem durável, tipo a gente está citando Magazine Luiza, Casas Bahia, eles vendem muitos bens duráveis. Isso aí o consumidor pesquisa preço, ele quer entender. É claro que ele quer ver, quer pegar. Então, ele vai na loja para ter essa experiência, de conhecer, de experienciar aquele negócio, experimentar aquele negócio. No caso de varejo de alimentos, igual eu trabalho no supermercado, a loja física vai gerar uma experiência de degustação, conhecer diversos tipos diferentes de comida, entender de uma receita, participar de um curso sobre cerveja, sobre vinho. Isso tudo vai participar da loja física, mas a compra ela vai ser mesclada entre físico e online. E para mim, Felipe, a principal transformação que vai acontecer agora é justamente a transformação que começou por causa do auxílio emergencial. O auxílio emergencial ser pago por uma conta digital da Caixa, a Caixa é um excelente exemplo também de transformação nesse sentido. Ela se adaptou super rápido, ela fez acontecer de forma super rápida essa questão da conta digital para que não precisasse todo mundo ir ao banco. A gente viu no começo o tanto de fila que gerou, aglomeração, boa parte dos problemas de Covid, de disseminação do vírus nas cidades, principalmente do interior, estava nas filas da Caixa Econômica Federal. Então, eles conseguiram solucionar isso também, disponibilizando a conta digital, e eles viram que isso é possível. Então, eu acredito que Bolsa Família, que muitos dos benefícios do governo vão começar a ser incentivados, vão começar a ser pagos via telefone celular. Essa é a grande ferramenta. Antes a gente falava que o telefone celular era uma continuidade do nosso corpo. Hoje ele já é parte, realmente. Então a gente não fica sem. E para essa questão de compra, para essa questão de entretenimento, como o David colocou muito bem, é cada vez mais inerente isso. E o empresário tem que entender realmente como que isso se adapta ao negócio dele. Hoje já não se fala mais de transformação digital. O digital já acontece, é uma transformação humana. E essa transformação humana, para usar o digital, para usar a tecnologia, para entender a tecnologia como sendo algo inerente ao seu, não só ao seu negócio, mas ao seu dia a dia, isso vai acelerar agora. E eu acho que essa ruptura está acontecendo. Falar quanto tempo. Acontece em alguns países que têm uma cultura mais desenvolvida para isso, como a China, já estava acontecendo antes. Em alguns países isso vai ser acelerado, outros vão demorar um pouco mais. Mas eu acredito que o Brasil, por ter essa questão das classes C e D entrarem de vez no digital, no online, isso vai acontecer por agora sim. Não, muito legal. Tem uma coisa só para antes de passar para uma pergunta para o Denison também, que é essa questão do digital dá a possibilidade, né, como o Gustavo deu o exemplo da Caixa, e de agora, e de se esses programas, né, Bolsa Família, todos esses programas sociais migrarem para o digital, a facilidade de acesso à informação, a dados mesmo, para poder tomar decisão, seja o governo, seja empresas, né, fica muito melhor. Então, se uma empresa, né, pequena tem acesso e tem isso bem enraizado dentro da estrutura dela, essa relação mais digital de informação do cliente, fica muito melhor para tomar qualquer tipo de decisão também a partir daí. Você tem informação na mão, você usa ainda, né, o feeling, mas em cima da interpretação de dados. Mas agora, para virar um pouquinho para o Denison, para o lado de gestão ágil, né, falando assim, um dos objetivos, né, se eu fosse usar o inglês necessário aqui, seria um dos objetivos da gestão ágil é o power to the heads, né, que é dar poder para as pontas, para os colaboradores, que é essa gestão mais da confiança. Que hoje, quando, assim, agora não tanto, né, mas até um mês atrás, um mês e meio atrás, estava quase todo mundo de home office, a confiança, né, essa questão de ser mais ágil foi meio que forçada. Porque você tinha que confiar que a pessoa estava trabalhando da casa dela. Então, se ela não estivesse trabalhando, igual tem umas brincadeiras aí que falam que os alunos da escola estão deixando a câmera lá parada com a foto e está dormindo, né? Tem essas coisas. Pode acontecer isso com o colaborador também, só que agora não tinha escolha. Eles tinham que trabalhar. Quanto que você vê
puxando esse lado de gestão ágil, de dar poder para os colaboradores, essa liberdade mais de tomar decisão de autonomia, quanto que isso influencia também na venda, né, das empresas, na hora de lidar com o cliente, fechar a negociação, o quanto que a gestão ágil, né, pode ajudar nessa questão de melhorar a experiência de venda, no sentido da equipe, né, dela poder ter mais autonomia, e a experiência de compra do usuário também. Bacana. Esse ponto, tá, da autonomia, ele é até um dos pilares. Tem uma teoria, né, dentro da gestão ágil que a gente chama de motivação 3.0, que é tudo que motiva as pessoas, né? E o que seria esse 3.0? É a motivação dos trabalhadores do conhecimento, pessoas que trabalham, não são trabalhadores braçais, né? Sei lá, o cara que aperta o parafuso, ou a pessoa ali que, enfim, que trabalha com tempos modernos. Tempos modernos, né? Naquela época, das fábricas, né, as grandes empresas eram fábricas de linha de montagem, as pessoas só ficavam ali apertando parafusos, né? E vem dessa época quase toda a literatura de administração que a gente tem, né? Vem dali da gestão científica, com Taylor, aquela coisa toda. E ali tratavam as pessoas como robôs, né? Basicamente. E essas pessoas trabalhavam porque precisava ali do salário, mas completamente desmotivadas, né? E o trabalho, de certa forma, era um trabalho mais simples. E toda a estrutura de motivação daquela época era baseada ou na punição ou recompensa, né? Então, recompensa se você produzir mais peças ou punição se você produzir menos. E conforme o mercado de trabalho foi evoluindo, né? Cada vez mais a gente vai tendo menos trabalhos manuais e mais trabalhos mentais, mais trabalhos com a cabeça, né? E vendas não deixa de ser um trabalho intelectual, né? Um vendedor é um trabalhador de conhecimento. Ele está vendendo os benefícios do que ele trabalha vendendo benefícios do seu produto, da sua empresa. Ele é um trabalhador de persuasão, né? Assim como vários outros, né? Um programador de computador é um trabalhador de conhecimento, é um profissional de publicidade, marketing também. E a maioria das naturezas de trabalho de hoje em dia são de trabalhadores do conhecimento. E o que essa teoria da motivação 3.0 diz? Se você aplicar esse mesmo tipo de motivação, de punição e recompensa, de microgestão, né, de você ficar o tempo inteiro medindo ali o que a pessoa está fazendo, ou para punir ou para recompensar, com trabalhadores do conhecimento, pessoas que trabalham com a cabeça, ao invés de você conseguir motivá-los, você desmotiva. Tá? O que motiva, então, um trabalhador do conhecimento, uma pessoa que trabalha de forma criativa, trabalha com a cabeça? Aí tem 3 pilares, tá? Que é autonomia, excelência e propósito. Então são as 3 coisas que mais motivam pessoas que mais do que o dinheiro em si, tá? O dinheiro, ele não entra como um fator motivador. Claro que todo mundo quer ter, né? Ele é um fator que a gente chama de higiênico, né? Mas é um fator higiênico, né? Se você olhar para a pirâmide de Maslow, entra na base da pirâmide, né? Do mesmo jeito que você tem necessidade de comida, de segurança, você tem a necessidade básica ali. O dinheiro entra nessa questão, tá? Então, você como gestor, você tem que pagar um salário justo para o funcionário. Esse é o básico, é o mínimo. Isso aí não motiva ninguém, tá? O que vai motivar é você dar, e aí entra esses 3 pilares, né? Autonomia, possibilidade de excelência e propósito para as pessoas, tá? Propósito, né? É mais fácil de entender. Você dá mostrar que tem algo maior, né? Que é pelo que a pessoa está trabalhando, dá sentido para o trabalho dela. Excelência é dar a possibilidade da pessoa fazer alguma coisa onde ela se sinta gratificada pelo seu trabalho, né? Sentir que ela fez alguma coisa de excelente. Todo mundo quer sentir que está fazendo uma coisa bacana. E, por último, o ponto que a gente estava falando aqui, é a autonomia. Tá? Então, as pessoas querem ter a autonomia de poder participar de uma decisão, de poder decidir alguma coisa dentro do que ela pode. Autonomia para fazer as pessoas se sentirem úteis, tá? Então, resumindo, né, para a nova realidade hoje de mercado, a autonomia é um dos grandes pilares para você ter motivação, tá? Então, se você quer ter uma equipe que venda, que esteja motivada ali vendendo, o teu vendedor tem que ter autonomia, tá? Para decidir algumas coisas. Claro que você não pode dar, nem sempre, né, dá para você dar carta branca total para todo mundo, mas você tem que combinar esse jogo de certa forma que você dê uma autonomia, né, controlada para as pessoas, mas que dê essa autonomia, tá? Até para completar essa questão de autonomia que você falou, tem a Netflix, né? Ela tem um negócio que ela fala muito, que ela trabalha o contexto dentro da empresa e não o controle, né? Então, essa questão de autonomia, quanto mais contexto você dá para a tua equipe, mais informação você dá,
mais ela consegue tomar essa decisão com responsabilidade e aí não Com sai certeza. fazendo cagada aí com as coisas. Mas é bem isso que você falou mesmo. Que aí você inverte, né? Voltando de novo, né? A gente vem de uma era quase toda a literatura de administração vem dessa era da Revolução Industrial, né? Do início do século passado, onde esse pessoal, né, importou esse jeito de organizar, de fazer gestão, de organizar pessoas da escola que eles tinham até então, que era a escola militar, né? E a escola militar é extremamente hierarquizada, né? Então você tem a pessoa, um general, alguém ali em cima, e é ele que dita as regras e os de baixo obedecem, né? E as empresas começaram a ser, quando surgiu a empresa, né, esse conceito de empresa, elas começaram a ser administradas dessa forma. Era a única escola de gestão que existia, né? A única experiência que o mundo tinha de como organizar, sei lá, centenas, milhares de pessoas. Isso funcionou muito bem, funcionou até certo ponto, né? Enquanto o trabalho era manual, mas quando a gente partiu para mais trabalhos criativos, deu uma série de problemas que eu comentei. E hoje em dia é isso, cara. Hoje em dia a maioria dos trabalhos não são manuais, são trabalhos de conhecimento, e você não motiva as pessoas dessa mesma forma. Você precisa dar autonomia, né? E os métodos ágeis, eles, do jeito que eles são estruturados, eles são feitos para dar essa autonomia. O Scrum, por exemplo, que é o principal método ágil de gestão, ele prega que as equipes, né, são equipes multidisciplinares trabalhando, e essas equipes têm que ter autonomia para fazer o trabalho da forma com que os membros do time achem que deve ser feito. Tá? Você tira aquela figura do gestor dizendo como a equipe vai trabalhar. O gestor, ele diz para onde nós temos que ir, tá? Que metas que a gente tem. Basicamente, o gestor dá o propósito, né? Ele vai dizer, nós vamos nessa direção, é isso que a gente tem que fazer. O como que a gente vai fazer isso, como que a gente vai vender, como que vai abordar, deixa a equipe ter autonomia para decidir o como, tá? E ao fazer isso, você deixa as pessoas mais motivadas, você libera a criatividade, você libera espaço para inovações, tá? Então, aquele velho ditado, né? Várias cabeças pensam melhor do que uma. Então, você tira a decisão de uma única cabeça, como se o gestor fosse a pessoa mais inteligente da empresa, e você descentraliza isso para que as pessoas, os trabalhadores, de forma conjunta, possam propor soluções e inovações e assim por diante. E isso funciona, tá? Parece que na teoria, né? Mas na prática sim funciona também, tá? Então, eu tenho visto isso ao longo de toda a minha trajetória profissional em várias empresas, e eu posso afirmar que para o momento atual é o melhor jeito de se trabalhar. Tá? Não, muito legal, porque assim tem uma frase que eu até estava comentando sobre isso com uma amiga minha esses dias, que ela passa por uma situação dessa muito de controle, né? E ela falou que viu uma frase esses dias que é quando o gestor, né, ele tenta controlar tudo que acontece na empresa, a empresa vai ter sempre o tamanho dele, nunca vai ser maior. Então, essa questão de dar essa liberdade é para fazer isso. Essa questão de dar liberdade é o que vai fazer a empresa realmente crescer e fazer com que as pessoas multipliquem a empresa para o lado que naturalmente vai se conduzindo a partir desse como aí que as pessoas vão descobrir. Então, a jornada de descoberta. Porque senão a empresa vai ser sempre do tamanho do gestor e nunca vai ultrapassar. Porque se o cara tem que olhar, igual você falou no comecinho lá, a hora que o cara entra e a hora que o cara sai, todo dia. Então, tipo assim, se alguém atrasar 5 minutos que tá no banheiro, ele tem que ficar lá 5 minutos a mais. E, enfim, não faz muito sentido esse tipo de coisa, não. E aí, agora, para falar de... Tom, agora é o Felipe, né? Só para agregar um pouquinho aí a isso que o Nelson falou, a antroposofia traz para a gente um conceito que é bastante interessante e corrobora, traz até um entendimento, para mim, bastante claro de como que isso funciona dentro das empresas e como que isso repercute nas pessoas. Aí vale tanto para colaboradores, os clientes internos, quanto para o cliente externo. E a gente já trabalhava isso no GF de alguma forma e via que na parte de gestão de pessoas funciona muito bem. A empresa, ela é dividida em 4 partes. Então, você tem a primeira parte dos recursos, que é bem a parte física do negócio. E você pagando um salário, você dando EPI, equipamento de segurança, você dando um plano de saúde, você cria com o funcionário uma ponte de segurança. Um nível acima, você entra na parte de processos. Você tendo processos definidos, você tendo metas, você tendo uma meritocracia implantada,
você cria uma ponte de dedicação com o funcionário. Ele fica mais dedicado, ele fica mais produtivo por causa daquilo. Agora, a motivação só vem no terceiro nível, que é o nível das relações. A forma como você se relaciona com o funcionário, e nisso aí eu falo de forma muito clara, autonomia, igual foi citado, possibilidade de crescimento, o funcionário vislumbrar que ele vai crescer dentro da empresa, e as respostas que você dá. Se você faz uma pesquisa de clima, você dá uma resposta, você trazer o funcionário para participar das decisões. Então, nesse nível de relações é que se cria a ponte de motivação com o funcionário. E ela é muito clara, não é lá no nível de pagamento de salário, não é no nível de definir metas e o cara correr atrás dela porque tem processo. É no nível da forma como você se relaciona que a motivação está. E no outro nível, no último nível, que entra o nível do propósito, que é realmente a visão da empresa, a missão, os valores, o mindset, a cultura da empresa, é que você cria a ponte da identificação. Então, quando o Ben fala esse propósito, você identifica o seu funcionário com a empresa, ele gosta de trabalhar na empresa porque os valores deles corroboram com o da empresa. E quando você fala da forma como você se relaciona, você motiva aquele funcionário a render muito mais. Então, acho que essa forma como divide em 4 níveis traz muita clareza desse entendimento aí também. Muito foda. Legal, muito legal. A gente defende muito individualmente, até por conta das formações profissionais que eu e o Tom temos, que essa nova venda, né? Quando a gente fala, estou usando o termo venda digital, mas depois que eu escutei esse lance do eco, eu fiquei um pouquinho preocupado com esse termo digital. Mas quando a gente fala de venda digital, é a soma da capacidade que a gente tem de se entender como vendedor ou vendedora e a capacidade que a gente tem de entender o básico ali de como é que funcionam as ferramentas dentro desse novo mundo. A gente preparou, para vocês que estão acompanhando, uma série que vai ao ar na próxima semana, onde a gente vai ter 4 vídeos, já ia falar 3, tá vendo? Tô aprendendo agora a ser blogueiro, Denison, aí o Tom fica me cobrando depois que eu passo as informações erradas. A gente preparou uma série de 4 vídeos que vão lá na semana que vem, para a gente entender junto o quanto a gente tem hoje de desafio, mostrar para vocês que dentro do que a gente aprendeu, dentro do modelo tradicional de se fazer negócio, a gente não foi preparado para esse mundo. Eu estou usando uma metáfora que eu ouvi numa palestra de um futurista, que ele disse que é como se a gente tivesse aprendido russo a nossa vida toda, a gente estava craque em russo, aí soltaram a gente no meio da Itália, a gente não está entendendo nada do que está acontecendo. Então, agora a gente precisa entender como é que a gente se adapta a esse novo mundo, e a gente preparou essa série exatamente para a gente entregar o método que a gente utiliza na Merin, que fez a gente chegar em mais ou menos 25 empresas nesses últimos 17 meses. Táticas e técnicas que a gente usa para entender que a venda ela é só uma consequência. O resultado é a única coisa que a gente não controla. O resultado ele vai ser sempre a soma dos fatores. Todas as atividades que são anteriores a eles, aí sim a gente controla. E nessa série a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas para a gente voltar para o conteúdo, Denison, a gente costuma dizer dentro da Merin que o nosso cliente ele só vira cliente quando ele tem a promessa que a gente mostrou para ele cumprida. Ele não vira cliente quando ele assina o contrato comercial, ele vira quando ele começa a ter contato com esse novo mundo que a gente quer apresentar para ele. E uma dessas promessas que a gente faz é que os nossos clientes, quando eles entram dentro da nossa estrutura, eles têm um ponto de ruptura. Eles têm um modelo comportamental deles quebrado. A gente implementa novos padrões, novas normas. A gente faz com que o cérebro dele pense de uma forma diferente. E pensando nisso, quando a gente fala de gestão ágil, a base da gestão ágil é lutar contra o método padrão, né? É quebrar paredes, é construir novas situações. É assim também para vocês? Como é que a gente luta contra essa resistência? Porque eu costumo dizer também que o nosso cérebro ele vai estar sempre tentando proteger a gente. Então, ele vai estar sempre contra o novo, ele vai estar sempre contra a mudança. Como é que a gente quebra isso? E aí, de forma até mais objetiva. Você falou de mindset, depois que o Porta dos Fundos fez aquele vídeo do coach, eu parei de usar mindset. Como é que a gente quebra modelo mental? Como é que a gente muda esse mindset? Bom, vamos lá. Essa resistência, inclusive o lance da palavra também, né? Às vezes o ruim dessas palavras, elas entram, ficam moda, né? E aí o pessoal deturpa todo o sentido e aí acaba tendo que parar de usar justamente para evitar comparações, né? Evitar, enfim. Mas eu acho que o importante é a essência, né? Trazendo o que você está falando aí da resistência, cara, sim, é o comum e é o que você disse, é natural do ser humano a gente resistir. A gente tem uma resistência natural ao desconhecido, tá?
Por quê? Enfim, né, por razões aí evolucionárias, né, a gente, de certa forma, resiste àquilo que a gente não conhece por questões de segurança, né? Então, é natural do ser humano, quando você vem com um negócio novo, e aí qualquer tipo de coisa, né? Pode ser um processo de trabalho, uma metodologia nova, qualquer coisa nova que você apresenta, a primeira reação vai ser de resistência, né? Uma insegurança para aquilo. Eu acho que o principal ponto, tá, que eu sempre falo para os meus alunos, né, quando estão implantando gestão ágil nas suas empresas, e essa é uma reclamação recorrente mesmo, mas minha empresa é tradicional, né, o pessoal lá não quer saber desse negócio de gestão ágil, aí quer continuar lá com o método do chicote, né? E a principal coisa que você tem que fazer, tá? Que é o que é entender qual que é a natureza dessa resistência, tá? E aí tem vários tipos de coisas que podem estar originando aquilo. Pode ser simplesmente o medo do desconhecido, né? Que gera uma insegurança. Pode ser simplesmente falta de conhecimento. E às vezes você passar explicar para a pessoa o que é isso antes de sair implementando, né? Explicar os benefícios, para que serve e tal, como que funciona, talvez já convença, né? Tem outras pessoas que não, talvez seja medo de errar. Às vezes a pessoa tem algumas pessoas que elas resistem justamente pelo medo de tentar algo novo e errar, porque pelo histórico de vida dela, sei lá, talvez punições foi uma coisa muito ruim, então ela tem um medo excessivo de erro. Outros têm simplesmente, a pessoa tem uma agenda muito cheia, ela tem muitas coisas para fazer e ela tá com medo de perder tempo, né? Putz, você vai vir com esse negócio novo aí, se não der certo, vai fazer eu perder um puta de um tempo tentando uma coisa que não vai dar certo. Então, eu acho que, antes de tudo, é entender qual que é a natureza da resistência, né? Por que está tendo resistência ali na empresa ou na equipe? Por que eles estão resistindo a essa coisa nova? Tá? Entendendo a natureza, você traça as estratégias para minar isso daí. Tá? Então, se for medo de errar, mostrar que não, peraí, a gente vai errar pequeno, a gente vai testar, vai começar com coisas menores, ou não vai mudar o processo inteiro, vamos mudar só um pedacinho, vamos testar e vamos ver se funciona. Pode ser que a gente erre, mas erra o erro não vai ter um impacto grande. Se for falta de conhecimento, você vai explicar benefícios da metodologia. Então, para cada tipo, você tem um jeito de tratar. Tá? E aí, resumindo isso, eu acho que não tem uma receita de bolo para tratar resistências, né, para mudanças. Eu acho que a receita talvez seja entender a natureza da resistência para você traçar a estratégia adequada. Não sei se eu respondia a sua questão. Eu acho importante também, nesse ponto, entender a evolução e a profissionalização da empresa. Porque nessa área de supermercado, eu também faço parte da AMS, que é a Associação Mineira de Supermercados, sou presidente do Comitê de Tecnologia e Inovação. Você tem em contato com os supermercados de Minas Gerais todo. E vendo a situação que foi a minha aqui no GF, que era uma empresa familiar, que passou por esse processo de sucessão, e vendo outras empresas, o supermercado é um ramo extremamente tradicional. Normalmente o fundador está ali à frente, fica ali 30, 40 anos, até que chega um membro novo da família para assumir. A maioria das empresas de supermercado são familiares. Então, quando eu falo em evolução e profissionalização, eu falo muito nesse sentido. A gente vê que os fundadores, os gestores mais antigos, que são realmente de outra geração, eles têm muita resistência em mudar isso. Eu fiz meu negócio durante 30 anos desse jeito, por que eu vou mudar? Time que está ganhando não se mexe. Então, acontece muito isso. E a gente vê que a nova geração que vem assumindo essas empresas familiares vem buscando essas outras coisas, porque elas já são de outra geração. Elas já querem propósito, elas já querem meritocracia, elas já entendem o que é um OKR, o que é um errar rápido, elas já entendem essa outra forma de gestão. Então, essa evolução da empresa, junto com esse nível... Agora, empresas tradicionais também, que já têm um nível de profissionalização maior, também entendem isso, porque já estão nesse mercado, nesse mundo novo da gestão, digamos assim. Agora, essa resistência, principalmente com o fundador, ela é muito clássica assim, no mercado. Não, muito legal. Acho que complementou bem o que o Denison disse, porque realmente é isso dessa resistência, ela quase vai sendo quebrada só quando tem esse ciclo de geração, né? Quando muda. Eu, no meu caso, assim, por exemplo, meu pai tinha padaria, eu, como não gostava muito de acordar cedo, então eu não quis passar para frente esse negócio de administrar, de ter a padaria, e acabou que, por conta dessa não adaptabilidade, né, meu pai teve que vender porque ele já não queria, mas já estava cansado ali e não queria mais trabalhar nesse sentido, já podia
ter, porque eu já estava bem encaminhado em outra área. Então, assim, quando não acontece esse processo de evolução, realmente, tipo, em algum momento vai travar e vai pausar. Mas agora, para voltar um pouco a mais uma pergunta para o Gustavo, né? Questão dessa de venda mesmo, assim, ele que acompanhou isso por ter passado por esse processo de sucessão, a venda tradicional ela se transformou em um outro tipo de venda, né? Que antes era mais na base da persuasão. Agora, você que é um cara que é um empreendedor em série, que a gente pode falar, que tem várias iniciativas, entende disso muito bem, que é a questão de, hoje a venda ela é muito mais sobre o relacionamento, né? Sobre o quanto você consegue ter uma relação mais próxima com o cliente do que na base do convencimento. É o convencimento também, mas o relacionamento é uma ferramenta tão importante quanto, né? Então, como que uma empresa que está nessa fase mais tradicional, assim, até pode partir por iniciativa de um gestor, mas você que trabalhou também com o pai, talvez seu caso seja diferente, mas na maioria das vezes é difícil a geração mais antiga escutar a mais próxima, né? A que está vindo por depois, então acaba tendo uma resistência. Como que trabalha esse processo de um jeito que construa, né, uma ponte entre o que a pessoa da geração passada entenda a da próxima e consiga fazer com que a empresa se adapte, né? Que nesse caso aí é o mais importante. Essa questão de venda tem que ser independente de geração, né? Porque é o sangue correndo na veia na empresa. A empresa que não fatura, realmente ela mostra focada. Então, tem que se vender. Para se vender hoje, tem que se entender quem é o seu consumidor, é onde que o dinheiro está realmente. Tem empresas tipo supermercado que vende para todo mundo. Consumidor de supermercado é desde a criança que entra com a mãe no supermercado, que você tem que ter produtos atrativos para ela num ponto mais baixo, onde ela fica parada no caixa para ela pegar uma bala, alguma coisa, até a senhora de 80 anos que tem dificuldade de locomoção e muitas vezes não quer sair de casa e às vezes vai para o online por causa disso. Então, entender o consumidor é sempre o ponto principal. Agora, a forma de se relacionar e o propósito estão cada vez mais evidentes nisso hoje, né? Então, assim como eu falei para o funcionário que tem que criar pontes nos 4 níveis da empresa, a mesma coisa eu vejo para o consumidor final. Então, no nível de recurso, você tem que ter o produto que o cara quer, é o básico. No nível de processo, você tem que ter uma usabilidade do seu site bem feita, você tem que ter um funcionário que atenda bem, que seja bem treinado, que conheça o produto para vender. No nível de relacionamento, aí já entra essa questão de gerar a experiência. Então, o relacionamento hoje em dia vem muito da experiência de compra, do resolver o problema do cliente, de atender da forma correta, não só no sentido do bom dia, boa tarde, boa noite, que era algum tempo atrás. Algum tempo atrás você treinava venda no funcionário, você falava que ele tinha que falar bom dia, boa tarde, boa noite, entregar o produto que o cliente queria. Se ele não sabia onde estava, ele tinha que levar até alguém que resolvesse o problema do cliente, e era isso. Hoje em dia, não. Hoje em dia, o problema do cliente, às vezes, está subjetivo. Hoje em dia, a gente aprendeu que, muitas vezes, o serviço é mais importante do que o produto. Daqui a uns anos, eu falo com meus filhos de 9 anos que eles não vão precisar ter carteira de motorista. Porque o carro ou vai ser autônomo ou ele vai ter o serviço de locomoção muito facilitado. Então, para que você ter um carro? Para que você ter um custo? Então, o cliente que vem vindo aí vem cada vez mais com essa cabeça, cada vez mais com essa cultura. Então, entender isso é muito importante e o propósito sempre funcionando, né? Uma empresa que se coloca dentro desse associativismo positivo, que se enxerga dentro de uma comunidade, que retorna para a comunidade o que as pessoas estão dando para ela. Então, uma empresa que realmente tem projetos sociais que fazem a diferença, que faz um marketing social muito forte, ela mostra o seu propósito, ela mostra para que ela está ali. E aí o consumidor admira aquela empresa. E você comprar um produto que você encontra em diversas empresas, num processo que todo mundo faz bem feito, num relacionamento que aí depende das pessoas, mas a experiência pode ser parecida, aí o propósito é que faz a diferença. Aí é realmente o cliente amar, o cliente admirar a marca que ele está comprando, é que faz a diferença. Então, eu sempre trabalhei muito isso também. Isso quando eu fiz especialização em gestão de negócio na Dom Cabral, lá em 2001, não, 2001 eu terminei o mestrado, em 2007. Em 2007, lá na Dom Cabral, uma das coisas que mais ficou na minha cabeça foi isso, de criar uma marca amada. Eu acho que isso é cada vez mais forte, cada vez mais fundamental nesse processo de venda, principalmente com os consumidores mais novos agora.
Não, muito legal, muito foda. Tem um negócio que você falou bem no comecinho, que é a questão do que me ajuda a puxar um gancho, que eu tô nessa fase de ser blogueiro também, e aí me ajuda a puxar um gancho. Você falou que é na fase mais básica é ter o produto que a pessoa quer, né? Que é assim, é uma coisa básica. Só que muita gente está acostumado a criar uma empresa, criar um negócio ou trabalhar um negócio do jeito faz o melhor produto e depois procura gente para comprar. Quando deveria ser o contrário. Tipo, você tem que entender o que as pessoas querem para aí oferecer o produto que elas estão precisando, né? Entregar o que elas precisam. E E tem mesmo a um gente que conteúdo. tem experiência no negócio cai, aí não sei se é nesse erro ou aprende com isso. Eu tenho um exemplo claro aqui que vocês conhecem. A gente montou o Empório em Três Corações para vender alimentação saudável, para vender alimentos orgânicos, biodinâmicos, focado nisso. E a gente viu que o mercado não tem o tamanho que a gente precisaria e fechou o Empório. Então, assim, gastamos 6 meses nesse processo, botamos um dinheiro nesse negócio e erramos, entendeu? Então, assim, esse erro é importante, é saber para onde você está virando. Agora, principalmente quando você trabalha com tendências, quando você quer ajudar a criar algo novo, aí esse erro pode ser mais caro, porque muitas vezes a curva de aprendizado, que é aquilo que o Felipe falou um pouquinho mais para trás aí, essa curva de aprendizado tem um custo. Quanto mais curta ela é, menor esse custo. Quando você entra muito cedo num negócio novo e essa curva de aprendizado é grande, o seu investimento é grande também. Aí vai um pouco dessa noção de saber onde você está entrando, quanto de dinheiro que você tem para colocar nesse negócio, quanto de esforço que você quer dedicar e saber sair também no momento que você entenda que deu, né? Vamos realizar um prejuízo enquanto ele está pequeno. Não, mas muito legal isso que você falou, esse exemplo aí, porque assim, querendo ou não, isso foi um aprendizado que vai servir em algum momento para outra iniciativa que vocês vão ter, né? Mas uma saída nessa questão, principalmente de melhorar essa curva de aprendizado, é construir primeiro uma comunidade, né? Educar muito bem essa comunidade com várias informações, né? Lógico que assim, a gente tem alguns exemplos, né? Por exemplo, do Desinchar, que eu acho que é um legal para a gente citar, que é o Gustavo, que está nesse ramo de supermercado, ele provavelmente conhece a empresa. O Desinchar, né? A Desinchar, eles produziram 8 meses de conteúdo antes de lançar o produto deles. Eles criaram uma comunidade primeiro, e aí depois, quando a comunidade estava pronta para receber o produto, eles começaram a vender aí mais naturalmente. Esse estilo, né, de empresa que se constrói a partir do conteúdo é o que a gente chama de DNVB, que é as Digital Native Vertical Brands, né, que são marcas verticais nativas digitais, né? Elas nascem no digital e elas quebram a intermediação, né? Porque quando você tem um produto, né, que é vendido no varejo, você tem lá a indústria, aí você tem o distribuidor, aí você tem um ponto de venda e aí que você tem o consumidor. Então, a indústria e o consumidor, eles não se conversam, é muito difícil de ter esse contato, porque tem vários intermediários na frente. Então, fica cada vez mais difícil conhecer para quem que está vendendo. Então, tipo assim, a Coca-Cola, né, um exemplo que a gente sempre dá, por mais que ela fale sobre felicidade, ela tem que falar sobre coisas bem generalizadas, assim, porque ela não sabe diretamente quem que é o consumidor dela, para quem que ela está comunicar. Então, as DNVBs, elas quebram encurtam, né, esse relacionamento e partem da indústria direto para o consumidor final. E aí a gente fez, né, um mini curso falando um pouco sobre essas DNVB, as Digital Native Vertical Brands, que estão revolucionando o varejo, né? Já vinham fazendo isso antes, então a gente tem vários exemplos. A Xiaomi é o exemplo internacional mais conhecido aí de empresa que é uma DNVB, mas tem o Desinchar, LiveUp, Zissou, enfim, várias empresas. E a Merin, ela tem um curso gratuito, né, que está hospedado, um mini curso gratuito que está hospedado lá na plataforma da Cresça Mais. A gente vai deixar aqui no link, na descrição, para você se inscrever, que é trazer essa lógica, adaptar ela para a sua realidade, de construir primeiro uma comunidade, né, juntar pessoas para oferecer um produto que faça sentido, porque elas estão pedindo, na verdade, elas estão quase implorando já a partir de um momento para você dar uma solução para elas a partir da comunidade que você construiu. Então a gente tem esse mini curso aí, que ele é bem rapidinho, ele é gratuito e vai dar um monte de referência para vocês aí, tem material de apoio e tudo mais, que acho que pode ajudar vocês também a entender um pouco mais como funciona essa venda digital aí de uma maneira gratuita também com a gente. Muito bom. A gente está caminhando para o fim e eu costumo dizer, Denison, Gustavo, Tom já sabe disso até melhor do que eu. A gente utiliza de verdade, foi uma coisa que até ele falou no início, esses encontros conscientes para a gente também. A gente aprende muito. A gente já teve
professor Wilson com a gente, a Renata Centurion, que é uma grande referência de vendas nacional que a gente tem. A gente já conversou com empresários e empresárias aqui da nossa região e a gente sempre aprende demais nesses encontros. Para a gente finalizar esse papo, que foi sensacional, eu vou fazer uma pergunta final, mas antes disso eu vou puxar um gancho disso que o Tom falou. Uma das DNVBs mais famosas da atualidade é a Salve, né, que é de cosméticos. Eles concorrem aí com grandes corporações como Natura, Avon, Boticário, e mesmo assim eles estão se destacando muito. E uma das últimas ações da Salve que me chamou muita atenção, a gente costuma ter na indústria automotiva o recall, né, que é quando a indústria automotiva retira das ruas todos os carros que não saíram como eles estavam esperando e fazem uma renovação daqueles produtos. Eu nunca tinha visto recall na indústria de cosmético. A Salve teve esse problema, se eu não me engano, no final do ano passado, não vou me lembrar agora a data, e eles fizeram esse recall. Tipo, eles tiraram alguns produtos cosméticos que tem uma margem muito pequena do mercado, então eles assumiram um custo muito grande, mas eles disseram, a resposta dos líderes da Salve foi a seguinte: a gente fez isso porque a gente nasceu para ser uma marca diferente. A gente já cortou todos os intermediários, exatamente porque a gente tem essa missão, a gente tem esse propósito. Esse posicionamento ele tinha uma ligação direta com escolha. Aqui a gente estava à frente de uma bifurcação, a gente poderia não fazer ou a gente poderia fazer. Para a gente era muito clara a resposta, porque ela tinha como base o nosso propósito. E aí, quando a gente foi fazer essa migração da Merin, né, quando começou esse momento complexo e difícil que a humanidade está passando, todas as decisões que a gente começou a tomar, elas tinham como base o nosso propósito. E a gente começou a defender ele com ainda mais força. A gente vive, Denison, o Gustavo vai saber disso também melhor do que a gente, numa região que ela é muito conservadora, empresarialmente falando. Então, toda vez que a gente fala de consciência dentro do ambiente corporativo, toda vez que a gente fala de iniciativa privada responsável, socialmente falando, quando a gente fala de igualdade de oportunidade, os empresários e as empresárias, na sua maioria, né, porque obviamente tem as exceções, falam: esses meninos são românticos demais, são muito sonhadores, estão muito novos ainda, não sabem direito como é que o mundo funciona. Mas a gente, depois desse momento, começou a defender esse propósito com ainda mais força e com ainda mais firmeza, com ainda mais intensidade. Para a gente finalizar, eu queria que vocês terminassem, obviamente, deixando os contatos de vocês, mas eu queria fazer uma pergunta. Como é que o propósito pessoal de vocês fez com que vocês tivessem toda essa trajetória e o que ele está dizendo para vocês agora? Assim? Como é que o propósito pessoal de vocês potencializa todos esses aprendizados que vocês compartilharam? E aí vocês podem responder essa pergunta, deixem os contatos de vocês. E, de novo, muito obrigado pela presença. Vou começar pelo Denison agora. Vamos lá. Cara, eu sempre gostei muito de compartilhar conhecimento, né? Sempre gostei muito disso. E desde de jovem, desde quando eu comecei na escola. E para mim é meio que foi natural. Esse meu propósito pessoal de poder ajudar, de compartilhar, fundar uma empresa de conhecimento, né? De venda de curso. Então, para mim, é como se fosse uma extensão do que eu já sempre gostei de fazer e eu amo o que eu faço e acabo fazendo com muito prazer por conta disso, né? Porque conecta um propósito pessoal com o propósito da empresa. E quem quiser conhecer mais o nosso trabalho, é só entrar no nosso site www.mindmaster.com.br. A gente tem cursos assim, no universo da gestão ágil, né? Os mais variados cursos que você pode imaginar. E tem essa nova startup que a gente iniciou agora, que é o sejaagil.com. Justamente o endereço do site é esse, né? www.sejaagil.com. E esse é um serviço de assinatura, e onde tem também diversos conteúdos aí para quem quer estar imerso nesse mundo de gestão ágil, transformação digital, essa coisa toda. E só fazendo um adendo, Felipe, no que você estava comentando, eu achei interessante uma fala que você falou no começo, né, de que a palavra digital vai sumir. Eu também acho, tá? Não só que vai sumir, como nós, por exemplo, né, a Mindmaster, que já nasceu nesse ambiente digital, é uma empresa que desde o começo da empresa a gente sempre vendeu cursos online e hoje a gente é 100% em ambiente digital, né? Todos os nossos cursos são online hoje em dia. A gente entende que essa venda digital nada mais é do que venda, tá? Não deveria chamar digital. Digital é só um meio, né? A venda é a mesma, tá? O jeito de você, como o Gustavo comentou, de você tem que conhecer o teu cliente, entender quais são as necessidades, né? Quais são os desejos do cliente, entender o seu cliente para propor soluções de acordo com
a realidade do seu cliente, isso aí sempre existiu, né? Desde que existe venda e continua existindo. Tá? Então, o digital ele é só um meio para fazer essa mesma coisa, tá? Que a gente sempre fez, né? Que é entender o cliente e propor uma solução para o cliente. Então, eu acredito que talvez o que muita gente é novidade para muita gente, é entender como operar nesse novo meio, né? Eu estou acostumado ali com o meio físico, como que eu opero nesse novo meio digital? E o digital tem suas particularidades, né? Tem essa questão do relacionamento, você tem que as pessoas estão cada vez mais buscando entretenimento nas mídias sociais, então você tem que, de certa forma, prover. Se você quiser a atenção das pessoas, você tem que, de certa forma, prover ali alguma coisa que elas busquem digitalmente, né? Que seria ou entretenimento, ou notícia, ou aprendizado. Então, você provendo isso, você atrai o seu cliente, e atraindo o seu cliente, você passa confiança para ele, né? Passa autoridade no assunto do que você está falando, e aí a venda fica muito mais fácil depois. A venda ela acaba se tornando meio que uma consequência desse relacionamento que você já criou com o seu cliente, né? E por que eu falo isso? Porque a gente vive isso na Mindmaster, né? A gente faz isso muito. A gente cria muito conteúdo. E aí eu comentei aqui dos sites. Um outro lugar que você pode entrar, que você vai ter muito conteúdo sobre gestão ágil da Mindmaster, é o nosso Instagram. É só digitar, pesquisar por Mindmaster no Instagram. A gente tem um perfil que a gente posta muito conteúdo todos os dias. A gente tem um canal no YouTube também. É só pesquisar Mindmaster no YouTube. A gente faz lives todas as semanas, uma live de um podcast, né? Também nas plataformas, nas principais plataformas de podcasts, Spotify, Google, Apple, tem o nosso podcast lá também. É só digitar Mindmaster ou Seja Ágil, procura qualquer um dos dois, você encontra o nosso podcast. Enfim, a gente pratica isso, tá? Então a gente está, como o Gustavo falou, omnichannel, né? A gente pratica muito essa questão do omnichannel. A gente procura ter a nossa mensagem em todos os canais, né? Em vídeo, em texto, em áudio, né? No caso do podcast, para atender todos os tipos de clientes possíveis, todos os tipos de consumir conteúdo que as pessoas gostam, né? Então a gente procura estar sempre em todos os canais e dessa forma a gente cria relacionamento com as pessoas, né? E aí meio que você não precisa ficar empurrando venda, as pessoas vêm atrás de você para comprar, tá? Então é diferente isso. Então essa é a dica que eu podia dar final aí nessa questão da venda digital. Muito bom, muito bom. Obrigado, Denis. Gustavo, vai lá. Bom, primeiro agradecer, Tom, Felipe, obrigado mais uma vez por poder estar com vocês aí, dessa vez até gerando conteúdo, né? Sou admirador do trabalho de vocês, da forma como vocês começaram a empresa e a forma como vocês colocam esse novo mundo de gestão para as empresas aqui do sul de Minas. Acho fundamental isso, acho fundamental o trabalho que vocês fazem. Então, eu sou admirador da empresa de vocês. Prazer em conhecer o Denison, não conhecia. Vou participar desse portal da Mindmaster, vou adquirir um pouco mais de conhecimento ali também. E estou disponível, estou à disposição de vocês para o que precisarem. Meu contato direto, gustavo@gfincasa.com.br. Então, quem quiser conhecer um pouquinho também do GF em Casa, portal de venda, a gente atende hoje aqui no sul de Minas, além de Três Corações, a gente entrega Varginha, Três Pontas, Eloy Mendes, pode comprar aí pelo GF em Casa. A empresa de cartões que eu falei é a cartãomaisfácil.com.br. A gente tem algumas operações de cartão aí. E sempre com um propósito, assim. Eu acho que dentro da minha trajetória profissional, igual eu falei, eu sou da área de tecnologia, sempre gostei disso. Não pensava em trabalhar no supermercado da minha família, né? Desde 79, quando eu nasci, meu pai começou o supermercado e eu só vim para cá em 2007. Mas dentro da computação mesmo, eu fui para a área de gestão e aí o momento aconteceu esse chamado, né? A empresa me chamou para vir para a gente passar por esse processo evolutivo. Então hoje, estou com 41 anos, a gente vê cada vez mais claro esse passado. Então eu acho muito importante esse processo biográfico da gente olhar para trás e ver o que é recorrente na nossa vida. Então, tem algumas coisas que a gente vê que sempre acontecem, e ali tem um ponto importante, ali tem algo que é ou pessoal ou profissional, que é algo que vai acontecer de novo para frente. Então, você entender seu passado para ajudar na sua visão de futuro, eu acho extremamente importante porque ajuda a gente a se encontrar como missão de vida, assim. Como que o seu espírito que veio, que encarnou nesse seu corpo, o que ele veio fazer, o que você vai deixar, qual que é o seu legado, né?
Então, hoje eu estou muito nesse momento, assim, de me achar dentro dessa minha encaixada missão de vida com a questão profissional, isso é fundamental. Isso acontece em torno dos 40 anos mesmo, no começo é ganhar dinheiro, é crescer, é ganhar experiência, depois com o tempo você vai realmente se identificando com algumas coisas e querendo se posicionar dessa forma. Então eu estou muito nesse momento hoje e vindo para o GF eu me tornei um empreendedor social. Para mim não faz nenhum sentido a empresa ganhar dinheiro e não dar retorno para a sociedade. Então hoje eu vejo que muito desse meu futuro vai ser nesse sentido, de apoiar empresas que estão começando e que têm um propósito bacana. É o que eu, às vezes, que você falou que eu fui mentor, eu não fui mentor nada, eu só ajudei a trocar ideias. Se vocês aprenderam com isso, ótimo. Então, que esse conteúdo nosso aqui sirva um pouco para isso também. Eu acho que empresas como a de vocês e outras que vêm surgindo aí, o que eu puder apoiar, eu vou apoiar, porque eu acho que isso está um pouco ligado também à minha missão de vida, além de empresas, a questão mais social, mais dentro da comunidade. Eu tive a oportunidade de fazer doutorado nos Estados Unidos, não fui porque eu não queria morar fora, eu queria estar aqui. Então, nesse processo de ajudar realmente a região, a cidade Três Corações, a região sul de Minas, de ajudar essas coisas a se desenvolverem e fazer o Brasil crescer de alguma forma, eu pretendo escrever minha história daí para frente um pouco nesse sentido também. Muito, muito legal. Não, legal demais. Eu agradecer demais mesmo o tempo de vocês, que eu sei que é bem corrido assim para vocês por conta dessas várias iniciativas e de tudo que está acontecendo também. Parece que a gente está trabalhando cada vez mais ainda e dentro de casa, então acaba ficando difícil, né? Mas agradecer demais o conteúdo que vocês compartilharam com a gente, porque eu acho que serviu muito, como o Felipe disse, né, para mim, para o Felipe, mas com certeza serviu para quem está acompanhando a gente até aqui, principalmente, se você ficou até aqui. Também muito obrigado pela sua atenção com o nosso papo até o final. Não se esqueça que na próxima semana a gente vai liberar aí a série de vídeos, vendas digitais, né? O método, então você pode se inscrever, isso aí vai estar nos nossos canais, nas nossas redes sociais. Então, não esquece de inscrever no nosso canal aqui do YouTube também não, porque a gente precisa chegar nos 100 inscritos, né, para poder mudar o nome e aí conseguir falar mais fácil o nosso canal. Mas realmente muito obrigado aí, Denis, muito obrigado, Gustavo, pela sua oportunidade de trocar essa ideia. E foi realmente uma consultoria aí para todo mundo de 1 hora. Mas é isso, gente. Até o próximo conteúdo aí e a gente se vê lá. Valeu!